Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaquim Palharim. Eu gostaria que você pegasse o Evangelho agora e abrisse em Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 34. Se por acaso tiver alguém aí ao seu lado sem a palavra de Deus, aproxime-se da pessoa. Mostre para ela onde nós vamos ler. Mesmo que você não a conheça, aproxime-se e mostre. Faça amizade com essa pessoa e procure orar por ela também. Marcos capítulo 15, versículo 34. Está escrito o seguinte: E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Chega a dar um nó na garganta da gente. Chega a dar uma comoção por dentro. Eu quero reler isso. E a hora nona, isto é 3 horas da tarde, porque eles contavam as horas do dia a partir das 6 horas da manhã. Era a primeira hora do dia. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, ao meio-dia. Trevas, como nunca se viu, trevas que se podiam apalpar. E às 3 horas da tarde, ele disse isso. Eloi, Eloi, ele está falando em aramaico aqui. Lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está só. E é interessante que, prevendo a cruz, ele disse para os discípulos, um pouco antes de ser preso: o Filho do Homem será aprisionado, torturado, e todos vós me deixarão. Todos fugirão. Mas eu não estou só, porque o Pai sempre está comigo. Ele disse estas palavras antes de ser preso. Ele disse essas palavras antes do seu julgamento. Eu nunca estou só, porque o Pai sempre está comigo. Mas agora ele dá esse brado em aramaico. E eu quero repetir a leitura e quero que você, em seguida, também repita o mais forte que você puder. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, Você pode imaginar uma pessoa que está há tanto tempo entre o céu e a terra, com asfixia, com falta de ar, com sede, esvaindo o sangue, a pressão caindo, o coração disparando, a taquicardia. Você pode imaginar uma pessoa ferida, torturada, retalhada, vivendo horas que o Eterno nunca imaginou que pudessem durar tanto. Ele que existe desde antes da fundação do mundo, está vivendo a eternidade na cruz, porque o tempo não passa. E vai ficar das 9 da manhã às 3 da tarde ali. Parecem apenas 6 horas. Mas ele tem câimbras por todo o corpo, seus ossos estão desconjuntados, ele não tem mais forças. Então ele consegue dizer com grande voz:
com grande voz. Quero que você repita comigo essa frase. Em aramaico ele disse: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei se você está entalado, eu estou. Porque é uma angústia. Antes ainda da prisão, conforme a hora ia se aproximando, Jesus não escondeu dos discípulos que ele estava triste e angustiado até a morte. Ele não quis posar de super-herói. Eu não me abalo com nada. Não, tranquilo. Não, ele não quis isso. Exibiu naquele momento toda a sua humanidade. Não escondeu a sua fraqueza. Não quis sair bonito na fotografia. Não quis parecer na história um super-herói. É um homem morrendo. É um homem com muitas dores. Esta é a hora da máxima dor. A dor é tanta que daqui a pouco ele vai se despedir do corpo. Ele vai render o espírito. Ele vai entregar a sua vida. Quantos creem na palavra de Deus? Há pessoas que não acreditam que Jesus existiu. Diabo cínico, mentiroso. É tão real a presença de Jesus nos relatos dos evangelhos que qualquer pessoa que ler, seja Mateus, Marcos, Lucas e João, sente ali a existência de uma pessoa. Não uma ficção, não uma fantasia, não um personagem, uma pessoa. Uma pessoa como nunca existiu, outra igual. Quem crê que Jesus existiu? Puro, santo, sem pecado, quem crê? Que ele nunca cometeu qualquer iniquidade, nem o menor deslize. O melhor filho que Deus já teve nesse mundo, quem crê nisso? Quem crê que ele morreu crucificado e depois ressuscitou dos mortos? Quem crê? Então use as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas vamos aplaudir muito, vamos louvar muito, vamos engrandecer muito. Ele é digno disso. Ele é digno, aplaude mais ainda, glorifica mais ainda. Oh glória! Oh glória! Oh glória, glória, glória ao teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Pai Santo, nós queremos que o Senhor venha e tome o lugar do pregador para falar do sofrimento de Jesus e do teu sofrimento também, porque nunca um pai sofreu como o Senhor sofreu. Ó Deus bendito, derrama a tua graça, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Nunca houve um filho como este. O melhor filho que Deus já pôs no mundo. Melhor, ele enviou muitos profetas antes de Jesus. Ele provocou muitos nascimentos sobrenaturais. De Isaac, de Jacó, de Sansão, de Isaías. Deus enviou muita gente boa à terra, mas nunca houve ninguém como Jesus. Perfeito em todos os sentidos.
Não havia nele a menor falha de personalidade, sabe o que é isso? Ele era perfeito em tudo. Perfeito no amor, na compreensão, na tolerância. Jesus era perfeito na capacidade de perdoar, de não guardar rancor, não guardar mágoa, não ter amargura na sua vida. Tão perfeito que podia fazer qualquer coisa que quisesse. E ele realmente as realizou. E mesmo na vida particular, naqueles momentos em que ele não estava com multidão, naqueles momentos em que ele não estava em público, mesmo em particular, continuava perfeito e santo. Ele não representava lá fora, não representava para o público externo, para parecer uma coisa e ter uma vida com os discípulos, onde os próprios discípulos poderiam acusar. Todos vão testemunhar que Jesus é santo. Todos os que conviveram com ele durante 3 anos e meio vão dizer: ele é santo. Até Judas Iscariotes vai confessar: ele é santo, ele é inocente. Até os demônios gritavam para quem quisesse ouvir: tu és o santo de Deus. O mais perfeito ser humano que já existiu nesse mundo. Amado do Pai. E que fazia tudo só para agradar o Pai. Qual é o pai que não vai ter orgulho de um filho desse? Me diga. Um filho bom desse. Um filho extraordinário desse. Qual pai não se sentiria orgulhoso? Não apenas porque aquele filho tem um caráter inquestionável, íntegro, mas porque aquele filho só se preocupa em fazer a vontade do seu pai. Um filho que só quer agradar o seu pai, que não quer se agradar a si mesmo. Por isso que dói ler isso. Esse filho perfeito, filho do próprio Pai Celestial, ele vai passar por uma experiência na véspera daquela Páscoa que é simplesmente horrorosa. Ele não merecia tudo aquilo. Não merecia. Quando um pai vê um filho em perigo, esse pai faz de tudo para socorrê-lo, é verdade ou não é? Há um instituto no direito brasileiro que diz o seguinte: se um filho cometer um crime e se esconder com a ajuda do seu pai, esse pai não pode ser indiciado de cumplicidade ou como coautor, a menos que tenha praticado o crime junto. Mas se um pai, mesmo um filho não prestando, mesmo um filho não valendo nada, se esse pai proteger e esconder o filho para livrá-lo da prisão, esse pai não pode ser indiciado, porque a justiça entende que o amor de um pai está acima de qualquer condenação. Se um pai acobertar ou esconder um filho criminoso, um filho que não presta, a justiça não vai processar esse pai, que agiu movido por um sentimento indescritível. Agora veja você, se um pai terreno é capaz de proteger e ocultar até um filho mau, imagine o Pai Celestial tendo um filho perfeito como este, Jesus. Imagine se esse pai não sente vontade de socorrer o filho, de ajudar o filho, mesmo porque o filho não é uma vergonha, o filho é um orgulho para aquele pai. Mas esse pai vai acompanhar
tudo. A oração angustiada do filho no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, onde ele, desesperado, sua grandes gotas de sangue até o chão, e ele pergunta: Pai, é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Pai vai assistir isso. 3 vezes Jesus ora do mesmo jeito, suando grandes gotas de sangue. O Pai escuta a sua oração, mas apenas envia um anjo para confortá-lo. Não o socorre, porque a decisão é dele de fazer a vontade do Pai. A decisão é dele de fazer ou não a vontade do seu Pai. O Pai não interfere, então ele decide caminhar para a cruz. O Pai vai acompanhando tudo, e é isso que eu quero que você veja agora. Porque Deus, Ele é obrigado a ver tudo. Escute isso. Eu estava vindo para a sede nacional agora, estava na Avenida 23 de Maio, bombeiro, viatura, Detran. Um carro entrou num poste ali na Avenida 23 de Maio, precisaram serrar o automóvel para tirar a pessoa dali de dentro. Agora cedo acontecer uma tragédia dessa. Eu posso olhar para o acidente ou posso virar o meu rosto, não quero ver. Deus não tem como virar o rosto. Deus é obrigado a ver tudo. Isso é triste. Deus é obrigado a ver tudo. Tudo. Você nunca leu na palavra: os olhos de Deus estão em toda parte? Deus não fica bisbilhotando porque quer ver. Ele vê. Simplesmente Ele vê. Ele vê tudo, o tempo todo. E vê até o que está no oculto. Vê até o nosso pensamento, vê até o nosso coração. Deus não pode dizer: eu não vou ver o coração dessa mulher, eu não vou ver o coração desse homem, eu não quero ver. Ele é obrigado a ver. Ele vê tudo. Portanto, Deus está vendo tudo o que acontece com Jesus Cristo naquele momento. O beijo covarde de Judas. Qualquer pai que presenciasse aquela cena diria: seu hipócrita, você não é amigo do meu filho coisa nenhuma, pensa que eu não sei o que você fez. O pai contemplou isso e teve que suportar também o beijo falso de Judas e a traição que ele já tinha praticado. Ele beijou Jesus carregando 30 moedas no seu saquitel. Ele foi dar o beijo com o preço da traição. Deus viu as moedas cimentando no bolso de Judas Iscariotes. O Pai viu que aquele beijo era o beijo da morte, era o beijo da traição. Não tomou nenhuma providência. Jesus é amarrado, preso, começa a sessão de tortura na casa de Anás, depois continua na casa de Caifás, depois ele é levado para Pilatos, depois para Herodes, volta para Pilatos, e o Pai está acompanhando tudo. Os judeus, eles davam 40 açoites menos um numa pessoa culpada. Por isso que eles davam só 39 açoites. Mas os romanos não tinham nenhum limite para açoitar e bateram muito, muito, muito em todo o corpo de Jesus. O limite era a força do próprio carrasco e o esgotamento físico do agressor. Não havia uma contagem de açoites, um limite para parar. Batiam o que queriam. O Pai assistiu isso. O Pai assistiu. Qualquer pai naquela hora, o que faria? Seguraria na mão, no pulso do soldado romano e diria: pare, seu canalha. Um pai que tem força, um pai que tem poder, um pai que pode impedir, teria reagido. Pare de espancar o meu filho desse jeito, animal! Mas o pai olhou tudo e ele não podia deixar de ver. Quando enfiaram aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, qualquer pai
que visse uma cena daquela se revoltaria com o escárnio, a zombaria, as cusparadas no seu rosto, as batidas que deram na sua cabeça. Qualquer pai entraria no meio daquela roda de animais e diria: "Pare, vocês estão acabando com ele!" Mas o pai foi obrigado a assistir tudo isso sem fazer nada. E quando Jesus foi levado até o Monte Calvário, e os pregos enfiados nas mãos e nos pés, o pai assistiu tudo. E quando a cruz estava ali plantada no alto da caveira, no crânio da caveira, e as pessoas embaixo zombando, escarnecendo, o pai assistiu tudo e também não interferiu. Você pode entender o que é isso para um pai? Eu vou dizer uma coisa: Moisés, que viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo, Moisés, quando ele tinha 40 anos de idade, ele viu um egípcio dando chibatadas e torturando um escravo hebreu, que era seu parente, parente de sangue, não parente de família, que era da mesma raça, do mesmo povo. Moisés, quando viu o egípcio forte torturando um pobre judeu indefeso, Moisés foi e lutou contra o soldado egípcio para defender o fraco. E matou o egípcio e escondeu o cadáver na areia. Porque Moisés ficou revoltado de ver aquela covardia. Como que um egípcio, um feitor tão forte, armado, fortalecido pelas boas refeições, pode espancar um miserável esquelético, faminto, um flagelado desse, e bater tanto? Moisés não aguentou aquilo e tomou as dores. E Moisés nem pai era daquele que apanhava, nem conhecia a pessoa, mas se revoltou com a situação. Você está entendendo? Agora, vamos nos colocar no lugar de Deus. Ele é pai, ele tem todo o poder, é o pai mais amoroso que alguém poderia ter, o pai perfeito, o pai todo poderoso. Se coloque no lugar desse pai, que pode fazer, que pode interferir, que tem poder para tanto. E esse pai se resignar e assistir tudo isso, o pai assiste sim. Mas tem um momento em que até o pai quer virar o rosto. Tem um momento no auge do sofrimento de Jesus que até o pai não quer ver. Ele não quer ver. E há uma coisa que ajuda o pai a encobrir o rosto, a virar o rosto. É nessa hora que Jesus se sente desamparado. É nesse momento. Jesus sabe a resposta. Jesus não está num dilema: poxa, pensei que o pai ia descer do céu agora com um monte de anjos e dar uma lição nesses ímpios. Não, Jesus sabe sim de todas as coisas. Quando ele diz Eloi, Eloi, lema sabachthani, ele está remetendo todos os ouvintes, todos que estão ali no Monte Calvário, ele está remetendo para o Salmo de número 22, que eu quero ler só algumas partes. Esse salmo foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Jesus está dizendo uma frase para remeter a humanidade para o Salmo 22, para explicar por que ele está passando por aquilo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porque de dia e de noite, se Jesus foi morto na sexta-feira durante o dia, porque a partir do meio-dia teve trevas em toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde é mais do que noite, é escuridão. E não tenho sossego.
Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ele é menos, ele se faz menos do que os descendentes de Abraão. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Tudo o que os soldados romanos disseram, os chefes da sinagoga, o povo, o ladrão do lado esquerdo da cruz. Tu não confia em Deus? Deus que te livre agora. Versículo 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Sim, ele foi colocado ali pelo Espírito de Deus no ventre da Virgem. E o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Enquanto Herodes queria matar o bebê Jesus, Deus o preservou estando ele ainda no seio da mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Sim, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Ele é santo desde o ventre da Virgem Maria. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Todos vós me deixareis, mas eu nunca estou só, porque o Pai sempre está comigo. Não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Ele tem sede, desidratado, sem sangue. Ele tem sede, vão dar vinagre para ele beber. A língua gruda no céu da boca. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Mais direto que isso, impossível. Um salmo escrito 1000 anos antes de Cristo. Mais direto, impossível. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, com o corpo dele ali, esticado na cruz e naquela posição de queda, sustentado pelos pregos. Seus ossos, as costelas aparecem e conseguem ver os seus ossos porque ele foi crucificado quase nu. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Estão lá os soldados romanos dizendo: aí eu fico com essa manta aqui, aí eu fico com esse vestido. Ah, mas essa túnica não vamos dividir não, ela é muito preciosa, tecida sem costura, de alto a baixo, não tem uma emenda. Essa costura aqui foi feita ali pelo tecelão, não tem nenhuma emenda. Não vamos rasgar essa veste, vamos tirar a sorte para ver quem é que fica com a túnica de Jesus. Quando Jesus clamou dessa maneira para os ouvintes ali na cruz do Calvário, ele estava mandando todo mundo lá para o Salmo 22. Ele não está morrendo como se fosse um fato incontrolável, destino, deu tudo errado, mas seguindo um roteiro pré-estabelecido e do conhecimento de Deus e dele. Mas o sofrimento vai além do que a teoria poderia imaginar. O sofrimento agora é real, não é virtual. O sofrimento agora não é profético, é carnal, e ele está sentindo na pele tudo o que estava profetizado. Por que me desamparaste? Por que nesse momento isso acontece? Nesse momento ele está separado de Deus. Escute que eu vou repetir isso. Nesse momento em que ele diz essa frase, ele não tem comunhão com Deus. Ele está separado de Deus. Por que motivo ele está separado de Deus? Livro do profeta Isaías, capítulo 59.
Profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nesse momento, Jesus está separado de Deus. Porque quem olha para Ele, estou dizendo agora, de um modo geral, não vê mais uma pessoa desejável, não vê mais um santo. Qualquer pessoa da terra que olhar para aquele homem pendurado no madeiro agonizando, não vê uma cena agradável nem desejável. Naquele momento, ele é uma vítima, desprezado, é um verme, é um criminoso, e como criminoso ele está ali crucificado. O próprio sumo sacerdote disse para Pilatos: nós não o entregaríamos a ti se ele não fosse um malfeitor. Quem vê ele pendurado na cruz, vê ele como um malfeitor, como um pecador, porque inclusive está ladeado por dois malfeitores. Numa situação daquela, quem olha fala, é um bandido. Sempre desconfiei de Jesus mesmo. As autoridades devem ter descoberto coisas da vida dele, que aí, ó, tá vendo? Ó, pagou porque é criminoso. É como alguém que vai preso, imediatamente já faz aquela aura de culpado, não é? Pode até ser um inocente, mas todo mundo fica sempre olhando, se foi preso é porque tem motivo. Se Jesus está pendurado naquela cruz, só pode ser um bandido, um criminoso também. Quem olha para ele de um modo geral, não vê um santo, mas vê um criminoso, vê um pecador, vê um culpado, julgado e condenado à morte, pagando com a vida pelos erros que cometeu. Quem olha, é essa leitura que faz. E o céu, e Deus, e o Pai, quando olhou para ele naquele momento, o Pai está vendo o santo, o puro. Naquele momento o Pai está vendo o maior pecador de todos os tempos. Não porque ele tivesse pecados próprios, mas porque sobre ele recaíram todos os pecados da humanidade. Salmo de número 69, verso 9 diz assim: a afronta dos que me odeiam recaíram sobre mim. É uma profecia sobre Jesus. E voltando para Isaías, no capítulo 53, versículo 6, nós lemos: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nesse momento ele é só pecado. Nesse momento Jesus acumula muitos pecados. É a pessoa mais cheia de pecado que já se viu nesse mundo. Veja, de maior santo para o maior pecador. Porque todos os pecados da humanidade recaíram sobre ele nessa hora. Nesse momento ele está separado de Deus. Ou melhor dizendo, Deus se separou dele. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todas as nossas infâmias e todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades recaíram sobre ele. Então agora ele está cheio de pecados. E Deus não pode ter comunhão com uma pessoa dessa natureza. Ele é só pecado agora. Não pecados próprios, pecados alheios. E ele vai derramando o seu sangue, porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. O pecador tem que pagar com a vida, e a vida da carne está no sangue. Por isso que o sangue dele tem que descer, tem que escorrer, que é o pagamento por tantos pecados. Todos os pecados estão recebendo o justo pagamento, sangue. Pecado só pode ser satisfeito com sangue. E Jesus está pagando a dívida de todos os pecados com seu sangue. Só que uma coisa é o meu sangue, o teu sangue. Se juntar todo o sangue desta congregação aqui, se todos aqui se esvaziarem de sangue, se todos aqui se esvaziarem de sangue,
o nosso sangue todo reunido, e mesmo o sangue de toda a humanidade reunido, todo este sangue não vale uma só gota do sangue de Jesus. Não vale. E uma só gota do sangue de Jesus tem o poder de nos purificar e pagar a dívida de todos os nossos pecados. Mas Ele não dá uma só gota. Ele dá a sua vida. Ele deixa todo o sangue ir embora. Está pagando. E tem direito a troco. Uma só gota bastaria. Mas Ele paga em excesso. Ele paga além. Sabe por quê? Porque Ele não está morrendo só por aquela geração. Ele está morrendo por todos os que viveram antes dele até Adão. E Ele está morrendo por todos que iriam viver depois dele até a última pessoa que viver neste mundo. Ele deu todo o seu sangue. Ele pagou a dívida em excesso. Então isso causou um trauma no céu. A morte de um inocente, amados, sempre provoca um rebuliço. Causa horror. Grava na nossa lembrança. Causa indignação. Mas sempre que um inocente morre, o benefício se estende para os que ficaram. Mas quando o ímpio morre, o malefício fica também para os que ficaram. Vou dar um exemplo. A morte de Saddam Hussein no Iraque não livrou o país da tragédia e dos atentados e das bombas e da guerra e do conflito e de tanta loucura. Saddam Hussein, um ímpio, morreu, satisfez alguma justiça, morreu e apaziguou o Iraque, trouxe algum benefício para os iraquianos, só mais morte e sofrimento, porque ele era ímpio. Mesmo morto, a sua morte continuou sendo uma tragédia. Não satisfez nada. Adolf Hitler finalmente morreu, depois de ter feito tanta barbaridade. Mas a morte de Hitler trouxe algum benefício? Não. Manifestou-se sobre todos os alemães. Alemanha devastada, destruída. A morte do ímpio gera mais miséria. Mas sempre que um justo morre por uma causa boa, aquela causa boa é contemplada com o sacrifício da pessoa. Nos Estados Unidos, em 1968, uma mulher foi presa, uma mulher negra, foi presa porque ela estava sentada no banco do ônibus e chegou uma mulher branca e exigiu que ela se levantasse e desse lugar a ela, porque ela era branca e a negra tinha que ficar de pé. E essa mulher negra recusou-se a ceder o lugar e foi presa. Presa porque afrontou uma branca. Naquela época surgiu um homem de cor, um negro, um pastor batista chamado Martin Luther King. E Martin Luther King somente pregou o que está no Evangelho. A igualdade racial. O amor de Deus por todas as criaturas. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que o negro nos Estados Unidos teria que ter o direito de votar como o branco votava. Que o negro nos Estados Unidos não precisaria andar na sarjeta quando estivesse passando um branco na calçada em sentido contrário. Que o negro não precisaria mais dar lugar para o branco dentro de um ônibus. Que o filho do negro poderia frequentar a escola do filho do branco. Ele começou a pregar tudo isso sem violência. Sem violência. Só falando do amor, da igualdade, do amor. E dizendo, eu tenho um sonho. Sonho em que todos viverão como iguais. Um homem pacífico, um homem bom. Um dia alguém chega e mata aquele homem. A morte de Martin Luther King se tornou feriado nos Estados Unidos. Mas a comoção foi tão grande, porque ele havia ganho o Prêmio Nobel da Paz. Foi uma comoção tão grande, não só na América, mas no mundo inteiro, que a morte de Martin Luther King proporcionou uma revolução nos direitos civis, não só para os negros, mas também para as mulheres. O sacrifício de um inocente acabou sendo bênção para o seu povo. Na Índia, quando eles estavam ali dominados pelos ingleses, um homem chamado Mahatma Gandhi começou a ler o Evangelho em inglês, porque ele queria aprender bem o idioma. E de tanto ler o Evangelho em inglês, ele assimilou todas as ideias de Jesus Cristo. E Mahatma Gandhi, então, vai pregar a não violência,
a libertação pela não violência, o amor. E aquilo se espalha em toda a Índia. O governo britânico não sabe o que fazer, os colonizadores não sabem como abafar aquilo. Só tem um jeito, matando esse cara. Vamos matar esse homem. E um dia Mahatma Gandhi vai para um lugar onde ele costumava fazer as suas orações. E quando ele está lá para fazer oração, um homem se aproxima como quem vai falar alguma coisa e dá 3 tiros e mata aquele homem bom, inocente, desarmado, que também só pregava o amor. O que aconteceu com a Índia depois disso? A independência do país, a libertação do povo indiano. Sempre que um inocente, um justo morre por uma causa, acontece um rebuliço, acontece uma transformação. E por que causa o maior justo e o maior santo de todos os tempos está morrendo? Qual é a causa que ele defende? Qual é a sua bandeira? O que ele prega? O que ele deseja? Por que ele está disposto a fazer a vontade do Pai e caminhar para a cruz? Porque ele tem um sonho de ver a tua alma resgatada, lavada, remida, sem nenhum pecado, e ver você morando lá na glória, numa mansão celestial, numa cidade com ruas feitas de ouro, onde não há injustiça, onde não há impiedade e onde a morte nunca mais entrará. A morte desse inocente é para pegar um pecador separado de Deus e colocá-lo em comunhão com Deus. Uma comunhão tão íntima que o pecador poderá até morar com o Pai por toda a eternidade. A morte desse inocente aqui é um trauma para o céu. Quando você levanta a sua mão e diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando você reconhece que Ele morreu na cruz no seu lugar, que Ele levou todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Quando você chega diante do altar e diz para o Pai: eu creio que Ele morreu por mim. Quando você diz esta frase, imediatamente Deus contempla o sacrifício de Jesus e contempla de maneira real, não de maneira virtual. Deus não se acostuma com o sacrifício de Jesus, entenda isso. Deus nunca vai se conformar com o sacrifício de Jesus. E por que Jesus morreu? Por que o Pai ali para, estanca? Por que o Pai fica em choque? Porque os ímpios mereciam uma justa retribuição, mas Ele vê de uma maneira vívida o sacrifício do seu Filho, e principalmente na hora em que Ele ergue os olhos aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquela hora o clamor de perdão que Jesus faz, Deus não pode simplesmente desconsiderar ou rejeitar, porque para isso Ele morreu, para perdoar os teus pecados, para te aproximar do Pai Celestial. Para isso Ele foi morto. Por isso que o Pai não podia naquele momento fazer nada, porque Jesus recusaria sair daquela cruz. Se o Pai dissesse: meu filho, a humanidade não merece. Você está vendo o que eles estão fazendo aí no pé da cruz? Está vendo? Você aí sofreu tudo isso, fez tanto bem para eles. Oh, como que eles estão te pagando? Eu vou te tirar da cruz. Mas não foi o Pai que colocou Jesus na cruz. Foi Ele voluntariamente que se levantou naquela noite no Getsemane e se entregou aos guardas do templo e a Judas Iscariotes. Ele foi para a cruz porque quis. O Pai não o obrigou. E já que Ele quis ir para a cruz, Ele só sai se quiser. E Ele só vai sair dali quando não tiver mais nenhuma gota de sangue no seu corpo. Quando Ele souber que o trauma da sua morte é tão violento que Deus não tem como ignorar que Ele morreu pelos nossos pecados. Deus não tem como esquecer
Deus não tem como mudar isso, por causa do grande amor que Ele tem por esse Filho excelente. Por causa do grande amor que o Pai tem por Jesus, o único Filho perfeito que Ele teve. Então o Pai atende à vontade do Filho, porque o Filho sempre fez a vontade do Pai. E qual é a vontade do Filho? Que você vá morar na glória com Ele. Ele arrancou todos os teus pecados. Ele tirou todas as suas iniquidades. Não há amor como esse. E digo mais. Não apenas Jesus sofreu por nós, mas o Pai também sofreu por nós. Porque nenhum pai pode ver o seu filho morrer e não fazer nada. O sofrimento do Pai Celestial é incalculável. Ele não esquece. Por isso não me apareça com padroeiros. Não me apareça com outro caminho. Não me venha com a história de reencarnação. O coração do pai está traumatizado. A mente do pai está torturada. Nunca houve sacrifício como esse. E por toda eternidade, Deus não levantará outro Salvador. Ou você recebe Jesus e é salvo, ou você perecerá. Mas a todos, diz a palavra, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh glória! Deus não vai mudar isso. Quer ser salvo? Quer ir para o céu? Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Recebe Jesus como teu único Salvador. Serve esse Senhor até o fim, porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele padeceu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Vamos ficar todos de pé. Tenho um convite para fazer. Um convite para que você diga se aceita ou não. Não haverá outro meio. Mesmo porque a morte de Jesus foi traumática e ninguém mais irá substituí-lo. Não há substituto para Jesus. Não surgirá outro Salvador nem outra religião. Portanto, se você quer que todos os seus pecados sejam perdoados, se você verdadeiramente quer ter a certeza da salvação, você só tem uma opção. A salvação é só uma. Tem outra opção, mas é para condenação. A única opção possível para alguém que quer ter os seus pecados perdoados e ser salvo e viver eternamente, a única opção é você entregar a tua vida para Jesus. É você reconhecer que Ele morreu por você. E quando você vier aqui na frente e falar: eu sou um pecador, Pai, mas as minhas iniquidades recaíram sobre Jesus, nesse momento o Pai vai ter a cena da morte brutal do seu Filho Jesus em teu favor. Aí o Pai vai pensar: foi por esta pessoa que o meu filho morreu também. Meu filho aguentou tudo aquilo para salvar esta pessoa. Então, em respeito, em consideração, e para agradar o meu filho, eu também vou fazer a sua vontade e vou salvar esta pessoa que está recebendo Jesus, o meu filho, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então olhem todos para mim. Só tenho esse convite. Para a vida, só esse. Eu e o resto. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós só temos uma chance. Uma única opção. Um único convite. Eu oro a Deus para que você aceite o convite. Eu oro a Deus para que você levante a sua mão e tome uma decisão agora. E em seguida vem aqui para frente, porque nós vamos documentar isso no céu. A tua entrega para Jesus vai ser registrada no livro da vida do Cordeiro. Olhem todos para mim. Sabendo de tudo isso,
sabendo agora de tudo isso, você não é mais inocente, sabendo de tudo isso, qual é a sua decisão? Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto, todos que querem. Glória a Deus. Vem com a tua mão erguida aqui para frente, vem para cá, vem para cá. Olha Jesus como valeu a pena, dá uma olhada, Senhor. Dá uma olhada como o teu sacrifício valeu a pena. O Senhor é obrigado a ver todas as coisas. Veja isso agora, Senhor. Oh, glória! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite agora para as pessoas que estão afastadas do caminho. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, será que o Senhor poderia me ensinar a pregar para os desviados? Porque tem tantos desviados, até mais dos que precisam ser evangelizados. Só me ensina a falar com eles. Deus colocou no meu coração para não tratar você de desviado, mas tratar você como filho pródigo, como filha pródiga. O Pai, esse Pai perfeito, esse Pai amoroso, Ele quer que você esteja dentro da casa, na sua casa. Ele quer que você volte para a casa do Pai. Então você que está afastado, afastada, ou te afastaram, ou te mandaram embora de outra igreja, ou mesmo dessa, sei lá. Mas você está afastado, afastada, e hoje veio aqui, sabe por quê? Porque você sente falta. Você tem saudades da casa do Pai. Você pode estar no mundo, mas tua mente, o teu coração suspira por esse lugar. Você quer estar na presença do Pai. Eu disse a você que o Pai é obrigado a ver tudo, e Ele vê. Ele vê quando a pessoa se afasta da sua casa e as coisas que a pessoa está fazendo lá fora. Ele é obrigado a ver. Você quer que Deus continue vendo isso? Ou você quer que Deus te veja agora, vindo aqui para frente, feito filho pródigo, feito filha pródiga, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, pelo sangue de Jesus. E Ele vai te receber de braços abertos. Você que está afastado, afastada, você que está sem igreja, você filho pródigo, filha pródiga, saia do teu lugar, porque o Pai está te chamando. Vem aqui para frente, venha para cá, venha meu filho, venha, não tenha vergonha não, venha do jeito que você está. Venha minha filha também, venha minha filha, venha do jeito que você está. E você que está com vontade de vir, venha também. Vamos aplaudir mais o Senhor. Porque quando o filho pródigo voltou, o pai mandou dar uma festa. Vamos aplaudir, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão vacilando. É difícil a caminhada cristã. Não vou dizer para você, é moleza. Sabe por que é difícil? Porque nós temos que fazer a vontade do Pai. Foi fácil para Jesus fazer a vontade do Pai? Fazer aquilo que agrada ao Pai é difícil. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é estreito. Porque nesse caminho só resta uma opção também: fazer a vontade do Pai. Então é difícil, a pessoa não pode cochear entre dois caminhos, não pode mancar, não pode claudicar, não é? Entre dois caminhos, uma hora está andando direitinho, outra hora está mancando. Uma hora está andando de cabeça erguida, outra hora está dando mancada. É difícil seguir o caminho. Mas Jesus Cristo, Ele foi capaz de perdoar os piores pecadores. Até aqueles que o crucificaram. Você pode entender isso? De maneira que Ele não te lança fora. Ele diz assim: todo aquele, toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora.
Você pode estar dando mancadas horríveis, mas o Espírito vai te envolver hoje. Ele vai te restaurar. Nós vamos orar e você vai ficar firme nessa caminhada. Portanto, você que sente que está vacilando, ou está com dificuldade de seguir o caminho, ou simplesmente está em conflitos, quer pedir perdão, quer ter paz, vem aqui para frente também, em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vem aqui para frente. Pode vir. Porque hoje você vai voltar para tua casa em paz. Hoje você vai voltar para tua casa tranquilo, tranquila. Hoje você vai voltar para casa outra pessoa, se sentindo bem, leve, livre. Oh, glória! Enquanto as pessoas estão chegando, quero falar com você que está assistindo na TV ou vendo no aparelho de DVD. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Quero falar com você que está ouvindo essa mensagem pela internet, até fora do Brasil. Deus hoje quer a sua rendição. Deus quer que você se renda ao amor de Jesus Cristo, que morreu para te salvar, que não abre mão da tua salvação. Estou falando agora com quem está ouvindo à distância. Não abra mão da tua salvação também. Se você quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ou se você é afastado e quer voltar para o caminho do Senhor, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe aí ao lado do teu aparelho de TV, porque nós vamos orar. Você que está dirigindo e ouvindo essa mensagem, eu sei que o Espírito de Deus falou com você, e você quer retribuir esse amor, você quer mudar de vida, você quer se entregar para o Senhor. Então não precisa parar o veículo não, se bem que se você estiver no trânsito de São Paulo está tudo parado mesmo. Mas nesse momento coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Todos que estão aqui comigo na sede nacional da Paz e Vida, vamos nos ajoelhar diante do altar. Vou pedir para a igreja estender a mão na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Toda a igreja, fique de pé, por favor. E estenda a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas aqui. Quero que você abençoe essas pessoas. Quero que você ore por essas pessoas. Isso, quero que você ore por elas. Cada pessoa que está com a mão direita colocada sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, ore com o coração, coloque sentimento nessas palavras. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu me rendo ao teu amor. Eu quero confessar os meus pecados e creio que os meus pecados recaíram sobre Jesus. E eu quero que o sangue que Ele verteu na cruz me purifique agora de todo pecado e pague as minhas dívidas. Sim, Senhor, apague as minhas transgressões pelo sangue de Jesus. Lembra-te, ó Deus, da morte do teu Filho. Ele morreu por minha causa. Ele é o meu único Salvador. Ele é o meu único Redentor. Ele só vai ficar feliz se o Senhor me salvar. Se o Senhor me receber aí no céu, como eu recebo o Senhor Jesus aqui na terra. Por isso, meu Pai, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e apague, Senhor, os meus pecados. Restaura a minha vida. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada e me abençoe poderosamente para eu perseverar até o fim ou até o dia da volta gloriosa do meu Senhor Jesus, que para sempre é o meu Redentor, o meu Salvador, único e exclusivo. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde.
e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.